Fala moçada, tudo beleza? Vamos embora. Dentro desse bloco vou trazer para vocês aí algumas informações sobre o que nós entendemos como sendo função inversa e como que a gente faz aí para determinar a função inversa de uma outra. Bora dar uma olhada então aqui em algumas definições. Bom, então dentro da parte de funções, falando dentro desse bloco de função inversa, reforço com vocês aí minhas redes sociais. Instagram é o @profbrunolima. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, estão todos convidados. Passa por lá também. É o professor Bruno Lima, tem muito vídeo, muita coisa interessante lá para vocês, tá bom? Função inversa. Para início de conversa, para se determinar a função inversa, é necessário que a função seja bijetora. A função inversa vai ser aquela em que o domínio se transforma em imagem. Então, moçada, qual que é a lógica de uma função inversa? Na função inversa, a gente literalmente inverte os papéis, né? Se eu estivesse falando aqui, por exemplo, de um par ordenado, se eu disser para vocês, por exemplo, que eu tenho um par do tipo 5, 3, que pertence a uma função f, ok? Suponhamos que eu tenha criado lá uma função f. Não, Bruno, me explica direito aí, porque eu não entendi esse negócio de 5, 3, não. Então tá, deixa eu te explicar uma coisa. Suponhamos que eu tivesse isso aqui, olha. Suponhamos que a minha função fosse uma função do tipo y igual a x mais 2, certo? E aí suponhamos que eu tivesse lá então um par formado pelo 3, aí me ajuda. Se é um par, esse 3 faz o papel de quem aqui no par? O 3 é o x ou é o y? A gente não fala que é um par ordenado, justamente porque existe uma ordem que o primeiro elemento do par faz o papel do x? Muito bem. Então se o seu x fosse o 3, o y teria que ser quanto, hein? O y teria que ser 5. Então eu tenho aqui um par que é o par 13 e 5. Eu não vou te mostrar ainda, daqui a pouquinho, dentro desse bloco mesmo. A gente vai descobrir qual que seria a função inversa. Mas o que eu já te garanto é o seguinte. Se o par 3 e 5 pertence a essa função, eu te garanto que na hora que eu descobrir qual é a função inversa dessa aqui, o par 5 e 3 vai ter que fazer parte da função inversa. Então, se essa aqui for a minha função f, definida dessa maneira, eu te garanto que o par o par 5 e 3 pertence à função inversa. A notação de função inversa vai ser essa que está aqui, tá bom? A gente vai utilizar um expoente menos 1. Então não é para mas como que eu faria ali para descobrir o f elevado a menos 1? Não é para calcular o f elevado a menos 1. Isso aqui é uma anotação, tá bom? É a anotação de função inversa. Então, fica ligado no seguinte. Toda vez que a gente tiver uma função e ela admitir a sua função inversa, ficará subentendido isso. Se um par xy pertence a essa função, o par yx vai ter que pertencer à sua função inversa, ok? Bem, até ligando aqui, né, a lógica da coisa, eu não te falei que se o xy pertence a uma função f e que o yx vai ter que pertencer à sua função inversa? Pois bem, então, fica ligado, olha só. Na sequência, eu coloco para vocês aqui, então, a representação do que seria uma função inversa. Então, eu tenho aqui, digamos, uma função f que vai de a em b, certo? O que vai ser a f a menos 1? A f a menos 1 vai ser uma função que vai ter que ir de quem em quem? Vai ter que ir de b em a, ok? Então, a sacada é você entender o seguinte. Há uma inversão. Se eu digo para vocês, por exemplo, que eu tenho uma função a, só para você começar a pegar o jeito. Se eu digo para vocês, por exemplo, que eu tenho aqui uma função f de a em b. E aí eu viro e falo para vocês o seguinte, olha, o meu conjunto domínio é o intervalo que vai de 1 até 2. O meu conjunto imagem, ou contradomínio, seria o 3 e o 6. Ok? Então suponhamos que os valores de x eu tivesse que pegar naquele intervalo ali, de 1 até 2. E que os valores de y, nessa minha função, teriam que ir de 3 até 6. Beleza. Essa é a situação para a função f? Sim. Então, para a função f a menos 1, qual seria a situação? Você vai lembrar que na inversa, gente, tudo inverte. O que era contradomínio para a função f passa a ser o quê? Domínio para a sua função inversa. O que era domínio para a função f passa a ser imagem, ou contradomínio para a minha função inversa. Então, agora, se eu estou calculando, ou se eu for falar da função inversa, da função que vai de b para a, quem seria, ou qual intervalo seria o meu domínio? Meu intervalo seria o intervalo que vai de 3 até 6.
E qual seria o intervalo da minha imagem, do meu contradomínio? Seria o intervalo que vai de 1 até 2. Tudo que eu falar de função inversa, você vai se lembrar de pegar e literalmente inverter. Se você conseguir pegar essa sacada, acho que fica fácil para você entender o processo que vai fazer com que a gente consiga determinar o que é a função inversa. Então, pela representação de diagramas, a jogada é essa. Se de A para B eu tenho uma função f, de B para A eu vou ter a sua função inversa. E o que a gente iria perceber em termos de diagrama é que isso só pode acontecer se a gente tiver aquela função como sendo uma função bijetora. Lembre-se, o que é uma função bijetora? É uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ok? Então está anotado para vocês aí, olha, que a função g, que vai de B até A, então eu tenho aqui a minha função f, que vai de A até B. O que é a minha função g? A minha função g, que vai de B até A, é aquela que desfaz o que o f faz, sendo considerada a sua inversa e representada por f a menos 1. Como assim ela desfaz o que o f faz? Ora, suponhamos que eu coloque para vocês aqui uma função a e que eu tenho aqui no meu domínio os seguintes elementos, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E vamos supor que lá no meu conjunto imagem eu tenha, vamos supor que eu coloque para vocês aqui, olha, y igual a x mais 5. E aí eu tenho aqui no meu conjunto imagem o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Primeiro, associa para mim então, relacione para mim aqui os elementos de A e B com base nessa lei de formação que eu acabei de criar. Meu conjunto A não é meu conjunto de saída? Sim. Então meu conjunto A é o conjunto onde eu pego os elementos o quê? X. Meu conjunto B não é o meu conjunto de chegada? Ok. Então ele vai fazer, os elementos do meu conjunto B fazem o papel de quem? O papel de Y. Eu quero que o Y seja igual a x mais 5. Então, para eu chegar no Y, eu tenho que pegar os valores de x e somar 5. 1 mais 5 vai dar 6, 2 mais 5 vai dar 7, 3 mais 5 vai dar 8, 4 mais 5 vai dar 9, 5 mais 5 vai dar 10. Bora lá. Isso é uma função, ok? Vai relembrando tudo comigo. É uma função por quê? Porque de cada um do meu conjunto de saída saiu apenas uma única flecha, sem nenhum elemento ficar sem saída, né? Sem flecha. Então pronto, é uma função. É uma função sobrejetora? Sim, é uma função sobrejetora porque lá no meu conjunto de chegada não sobram elementos. É uma função é uma função injetora? É uma função injetora. Por quê? Porque no meu conjunto de chegada chega uma flecha em cada elemento do meu conjunto imagem. Logo, se aquela função ela é tanto sobrejetora quanto injetora, eu posso dizer que ela é uma função o quê? Bijetora. Se ela é uma função bijetora, a gente vai poder determinar o que seria a sua função inversa. O que seria o desfazer a minha função f? Moçada, a gente não viu que para raciocinar a função f eu tenho que pegar o meu x e somar 5? O que seria desfazer isso? Ou seja, o que seria fazer o caminho contrário? O caminho contrário seria pegar os elementos que fazem parte do meu conjunto B e subtrair 5. Concordam comigo? Se você fizesse então 6 menos 5, daria 1. 7 menos 5 daria 2. 8 menos 5 daria 3. 9 menos 5 daria 4. E 10 menos 5 daria 5. Consegue perceber que eu consigo desfazer o que foi feito? Essa função que desfaz o que a minha função f fez é a chamada função inversa. Então o que a gente iria perceber é que a minha função inversa, que eu poderia deixar indicada aqui como se fosse a minha y menos 1, por exemplo, seria essa, né? Olha, seria o valor de x agora, só que menos 5. Isso aqui que a gente vai ver que vai ser a função inversa. Só que eu vou te explicar como chegar nessa função inversa. Perfeito? Então a sacada aqui é você perceber justamente isso. Se você vai de A para B fazendo uma operação, para você voltar de B para A com a inversa, você tem que fazer o caminho que? O caminho contrário. É a função que desfaz o que foi feita e a sua notação então vai ser essa que está aqui, f é menos 1. Na prática, porque aqui tudo bem, essa que está aqui, essa aqui é tranquila, Bruno. Fui somando 5, volto subtraindo 5. Beleza, tem algumas que vão ser mais diretas e que se você tiver essa sacada da função inversa, né, de ser aquela que simplesmente volta para o que você tinha antes, pode ser que em alguns casos você consiga se safar. Agora, para outros, a expressão que o seu examinador pode trazer na prova pode dar um pouquinho mais de trabalho. Então, como eu sempre falo, a gente tem que ter receita de bolo para tudo, né? Se você conseguir sair de uma questão de uma maneira um pouquinho mais rápida, beleza. Agora, se ele jogar para você uma situação que te dê trabalho, qual que vai ser o processo prático que a gente vai seguir, então, para descobrir a função inversa? É o que está anotado para vocês aqui, olha. Para determinarmos uma função inversa a partir de uma sentença, basta primeiramente isolar o x e em seguida trocá-lo por y e o y por x. A sacada, a jogada está nesse movimento aqui, olha.
Eu não tenho que encontrar a função inversa? Isso. O que nós falamos sobre função inversa? Na função inversa é tudo ao contrário. Então, se na minha função f eu tenho par xy, na minha função inversa eu vou ter que ter o par o quê? Yx. Na prática, você vai fazer isso. Para você descobrir a função inversa, o que você vai ter que fazer? Você vai trocar o y por x e o x por y. Brunão, não estou te entendendo. Então tá, vem cá que eu vou te dar um exemplo. Se você está me entendendo, melhor ainda. Agora, se você está aí olhando para mim, está aí meio bolado e tal, pô, não estou entendendo o que o cara está falando. Olha só, vamos calcular aqui comigo a função inversa das funções que eu estou apresentando. Então, a primeira que eu coloquei para vocês aqui é essa aqui, ok? f de x igual a 3x. Quero que você descubra para mim qual é a função inversa. Então, o que você poderia fazer? Você pode pensar, poxa, eu estou saindo aqui do x, estou multiplicando ele por 3. O que é pegar e fazer o caminho inverso disso? Então, você pode tentar meio que raciocinar com a lógica do desfazer. O que desfaz uma multiplicação de x por 3? É tal operação. Ótimo. Então você pode ir meio que na base da intuição. Agora, e se, igual eu falei, né? Ou você não tiver essa ideia, ou, enfim, se a situação for mais complexa, qual que é a sacada? A sacada é você simplesmente fazer o seguinte. Bem, isso aqui eu já reforcei com vocês. Em notação de função, sempre que aparecer f de x, lembre-se que o f de x sempre vai poder ser substituído por qual variável? Pela variável y. Então, aquela expressão que está escrita como f de x igual a 3x, lembre-se que vocês podem escrever para mim como se fosse o quê? Y igual a 3x. Não é isso? Então, coloca aqui para mim, olha, y igual a 3x. Está aqui. Só que agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer descobrir a função inversa. Então, se liga na ideia. Como que eu faço para descobrir a função inversa? Para você descobrir a função inversa, você vai trocar. Não é essa a sacada? Tipo, se o xy pertence a uma função, o yx vai ter que pertencer à inversa. Então, moçada, sempre que falar de função inversa, você lembra de trocar. O que era y vira x. E o que era x vira y. Então você vai deixar anotado para mim que o x tem que ser igual a 3 vezes y. Não, eu não entendi. Não confunda as coisas. Para início de conversa. Bora lá. O f de x não é o y? Então falar que f de x é igual a 3x é a mesma coisa que falar que o y é igual a 3x. Concorda comigo? Ok. Agora vem comigo. Eu não estou querendo descobrir a função inversa? Estou. Então você vai literalmente inverter. Para você descobrir a expressão da função inversa, você inverte. Onde tem y, você coloca x. E onde tem x, você coloca y. Pronto. Essa vai ser a expressão da função inversa. Só que a gente não sempre tenta isolar o y. Então agora você vai fazer isso aqui, olha. Nessa expressão em que você trocou, simplesmente, o que era x virou y, o que era y virou x. Agora aqui você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai desfazer. Ou, você vai isolar, né? Na verdade, desfazer não. Você vai isolar o y. Então, onde está ali x igual a 3y, vou só organizar, olha, vou colocar aqui que 3y é igual a x. O que você fez? Só troquei de lado, tá, gente? Se o x é igual a 3y, claro, é porque o 3y é igual a x. E aí, agora aqui, isolando o y, você vai dizer para mim que o y vai ter que ser igual ao quê? O y vai ter que ser igual a x sobre 3. Pronto. Essa que está aqui não é a função inversa? Sim. Então, eu deixo ela representada assim, olha. Que a f a menos 1 de x, ela acaba sendo igual ao quê? Ela acaba sendo igual a x sobre 3. Faz sentido, moçada, isso que eu coloquei para vocês aqui? Sim ou não? Claro que faz, né? Se de um conjunto para outro eu pego os valores de x e multiplico por 3, qual que é a função, qual que é a ideia que desfaz isso? Eu não fui multiplicando por 3, então eu volto dividindo por 3. Tanto que é o cálculo que a gente acaba encontrando aqui. Aí é o que eu te falei. Se você conseguir trabalhar de maneira mais direta, ótimo. Agora, se você pegar uma função um pouquinho mais abstrata que te dê um pouco de trabalho, a lógica vai ser sempre essa. Troca o que é x por y e o y por x. E depois isola o y nessa expressão na qual você fez a substituição. Perfeito? Esse foi o meu primeiro exemplo. Verifique daí se você conseguiu me entender. Tá aí a confirmação do gabarito para vocês, que f a menos 1 de x é x sobre 3. Agora, vem comigo para essa letra B. Eita, Brunão, e agora já complicou minha vida, né? Tô falando, matemática,
Ô, ô matéria ordinária, quando a gente acha que a gente está entendendo, o cara vai lá e enfia uma parada complexa. Não é nada, bora lá, vem comigo, me ajuda aí. Para início de conversa, onde está ali o f de x, não deixa aquele f de x não, tá bom? Troca aquele f de x ali para mim pelo y. Então vai ficar assim, olha, y é igual a x menos 1 sobre x mais 2. O que eu fiz até agora? Nada. Vamos colocar no português bem claro. Certo? O que eu fiz até agora? Como se eu tivesse feito nada. Eu só troquei, gente, o f de x pelo y, que é algo que a gente tem que saber, que é corriqueiro aqui quando a gente está trabalhando com funções. Ok? Agora você vai encontrar para mim a função inversa. Então não complica a sua vida não. Daqui para cá, olha, você vai descobrir a fórmula que te dá o caminho contrário disso que está aí. Beleza? Então agora eu vou encontrar aqui a minha função inversa. Beleza? Para descobrir a função inversa, qual é a jogada? Se você está com essa que está aqui, que é uma função, e se você quer descobrir a função inversa, qual é a jogada? Trocar o que é x por y e o que é y por x. Tudo bem? Então, onde está ali que o y é igual a x menos 1 sobre x mais 2, esse y vai virar o quê? X. E aquele x vai virar o quê? Y. Então, ó, vocês vão reparar que o que eu estou colocando aqui de preto é tudo que eu fiz troca. Eu troco o y por x e eu troco o x por y. Então eu passo a ter x igual a y menos 1 sobre y mais 2. Ok? Então se liga. Troquei y por x, troquei o x pelo y. Beleza. Aqui agora, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Isso que tá aqui, olha, é o que você tinha que saber para você descobrir a função inversa. Tá? Digamos que de conceito de função inversa, para o aluno, para o candidato acertar essa questão, no que se refere ao conceito de função inversa, era isso que ele tinha que saber. Que se a função é inversa, o que é y em uma vira x na sua inversa, o que é x vira y. Pronto. Daqui para baixo, não xinga a função inversa, porque aí se você errar daqui para baixo, não é por conta de função inversa, aí é algebrismo. É aquela coisa mais básica lá das operações com polinômios e tudo mais. Então vamos pegar o jeito. Onde eu quero chegar com vocês? A gente agora vai pegar, olha, esse y mais 2 e vai passar multiplicando, beleza? Então ia ficar assim, olha, x multiplicado por y mais 2 acaba sendo igual a y menos 1. Deixa eu te falar uma coisa. Lembre-se, qual é o seu objetivo aqui nessa expressão? Seu objetivo aqui nessa expressão é conseguir isolar quem? O y. Para conseguir chegar numa expressão de função. Y, a gente faz o quê? Tem que pegar e isolar. Para chegar na expressão que representa uma função, eu tenho que pegar e isolar o y. Não é isso? Então, bora lá. Vem comigo e me ajuda. O x, se eu for multiplicar por y mais 2, vai virar o quê? O x vezes y tem que ficar xy. O x vezes 2 vai ter que virar 2x. Ok? Então tá aqui, olha. xy mais 2x tem que ser igual a y menos 1. Qual que é o meu objetivo mesmo? O meu objetivo é chegar na expressão da função inversa. Então eu preciso ter o y isolado. Como que eu vou fazer isso? Pega esse y que está aqui e vai mandar aqui para frente. Olha, você vai ver que o tempo inteiro eu vou em busca da ideia de isolar o y. Então eu vou ficar com isso aqui, olha. Xy menos y vai ter que ficar igual a menos 1 menos 2x. Veja se você está me entendendo. Ok? Passei o y mais 2 multiplicando, depois apliquei distributiva. X vezes y, x vezes 2. Então, xy mais 2x igual a y menos 1. Esse y passou aqui para o primeiro membro trocando sinal, passei a ter xy menos y igual a menos 1. Esse 2x que estava somando passou para o segundo membro subtraindo. Certo? Lembra que eu estou tentando sempre isolar o y? Então, nessa parte daqui, é como se a gente fosse colocar o y em evidência, que a gente fala, não é? Ah, mas isso é muito complicado. Não é nada. Olha para cá. Quando você faz 2x mais 3x, acaba dando o quê? Acaba dando 5x. É como se você fizesse isso, olha. É o 2 mais o 3 e o x. É como se você tivesse colocado o x em evidência. Só que aqui para você é muito automático isso, certo? Aqui, olha, vai ser a mesma história.
você vai colocar para mim o y em evidência. Então ficou y, que vai multiplicar o quê? X menos 1, e aí tudo isso fica igual a menos 1 menos 2x. Agora a gente ganhou o mundo. Ah, ganhou o mundo nada, eu tô aqui perdidaço, professor. Como assim a gente ganhou o mundo? É porque agora é só você pegar o y e isolar ele. O seu y vai ter que ser o quê? Vai ter que ser menos 1 menos 2x dividido por x menos 1. Pronto. Esse monstrinho é o caminho inverso de quando você tem que fazer aquele cálculo que está ali para chegar na sua função f. Então, gente, lembra que eu falei? Tudo vem da lógica, a gente vai voltar ali, tá? Para vocês copiarem direitinho. Mas olha, tudo vem da lógica que a função inversa é a operação que desfaz. Algumas são mais diretas. Poxa, o que desfaz um 3x? Ah, é um x sobre 3. Perfeito. Então, se conseguir enxergar isso direto, maravilha. Agora, se eu te jogo uma situação em que o cálculo é um pouquinho mais complexo, olha o que desfaz uma operação como essa. X menos 1 dividido pelo x mais 2. O que desfaz uma operação como essa? É menos 1 menos 2x dividido pelo x menos 1. Então, o oposto, né, o caminho inverso de você pegar x menos 1 e dividir por x mais 2 é pegar o menos 1 menos 2x e dividir por x menos 1. Então, repara o que a gente fez. Passei multiplicando. Aqui depois, olha, coloquei o y em evidência, só para lembrar, né? Se eu já tinha o y para chegar no xy, ali dentro eu coloquei o x. Se eu já tinha o y para chegar no menos y, ali dentro eu tive que colocar quem? O menos 1. Não se esqueçam, tá? Não pode colocar só o x ali dentro. Se você esquecer do menos 1, é como se você tivesse alterado essa expressão que está aqui, certo? Y vezes x, olha, dá o xy, y vezes menos 1 dá o menos y, então é sinal de que você colocou ali o y em evidência de maneira correta. Depois, esse x menos 1, eu passei dividindo. Moçada, o que eu queria que vocês ficassem atentos aqui é o seguinte. Primeiro, bora lá, porque a gente tem que ficar atento à questão de domínio dessa função, tá? Domínio, a gente já comentou um pouquinho sobre noção sobre domínio. O que é a ideia de domínio? É qualquer valor de x que eu posso substituir aqui nessa minha função? A gente vai ver que não. Tá lembrado qual que é a lógica do domínio da função? Isso aqui não é uma fração? Sim. Tá lembrado que eu falo com vocês que aqui embaixo eu não posso ter denominador igual a zero? Então, fica atento. Olha o que acontece. O domínio da minha função f, é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser o quê? O x tem que ser diferente de menos 2. Pera aí, professor, o que você está falando? É aqui, moçada, olha. Se o seu x fosse menos 2, observem, menos 2 com mais 2. Menos 2 com mais 2 daria quanto? Menos 2 com mais 2 daria 0. Logo, essa sua função não existiria, certo? Não tem como, eu não teria uma imagem para o zero, desculpa, eu não teria uma imagem para o menos 2. E aí, se o menos 2 está lá no domínio e ele não tem uma imagem, aquilo ele deixaria de ser uma função. Então, o que a gente coloca como uma condição, não se esqueçam, é que os denominadores sempre tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, meu passo a passo seria esse, olha, deixar registrado que o x mais 2 tem que ser diferente de zero, logo, para que aquilo ali exista como função, o meu x teria que ser diferente de menos 2. Então, a minha função existe de A para B, vamos dizer assim, se eu colocar qualquer valor de x, desde que não seja quem? Desde que não seja o menos 2. O mesmo cuidado você tem que tomar, às vezes, com relação à imagem. Melhor, com relação à sua função inversa. A função inversa, que a gente pode deixar indicada assim, né, olha, como f é menos 1 de x, a função inversa vai ser o menos 1 menos 2x, ou se a gente fosse colocar na ordem, eu vou colocar aqui, apesar de que não está errado não, tá? Mas muito provavelmente numa alternativa de prova eles colocariam assim, tá, gente? Olha, menos 2x menos 1 dividido por x menos 1, tá? Para colocar o x na frente, vamos colocar assim, né? Então, menos 2x menos 1 dividido pelo x menos 1. Então, observem, essa aqui seria a minha função inversa. Qual que seria a condição de existência para a minha função inversa? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso aqui já decidiu questão em prova. Então, essa função que está aqui, por exemplo, a função inversa, ela existe para qualquer valor de x? Não. Sempre tome muito cuidado com o denominador. Você sempre tem que garantir que o seu denominador é um número diferente de zero. Então, aqui, olha, eu teria que ter x menos 1 diferente de zero, logo,
o meu x teria que ser diferente de quanto? O meu x teria que ser diferente de 1. Então, bora lá. Qual que é o domínio? Vamos ver se a gente está se entendendo. Qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que o x tem que ser um número diferente de quanto? O x tem que ser diferente de menos 2, ok? E qual que é o domínio dessa função que está aqui? O domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 1. Por que o x tem que ser diferente de 1? Porque se aqui, olha, eu tivesse x igual a 1, eu passaria a ter 1 menos 1 igual a 0, o que invalidaria, então, a nossa situação, beleza? O que a gente vai deixar indicado, então, é que a minha função f, olha o que eu vou colocar para vocês, a minha função f, ela é uma função que vai de r menos 2 em r menos 1. Já vou te explicar, tá bom? E, consequentemente, a sua função inversa vai ser uma função que vai de r menos 1 em r menos 2. Ai, caraca, Bruno, é muito complicado. Já falei, sem chororô, sem reclamação. Tenta entender o que está acontecendo aqui. Peguei um exemplo mais completinho, tá? Para a gente poder deixar tudo aqui no esquema para vocês e para tentar imaginar justamente o pior. Por que você está colocando para mim isso, professor? Ó, função f. A questão de domínio e imagem é sempre muito importante. O que a gente falou, moçada, sobre função inversa? Quando a função é inversa, não tem aquela sacada de que o domínio de uma... Então, por exemplo, se eu estou indo de A para B, domínio é A, contra domínio é B. Se eu estou indo na função inversa, o domínio da minha função inversa é quem? É o B. E o contradomínio, ou a imagem, seria o quê? Seria o A. Então aqui, o que eu preciso que vocês entendam? Qual que é o domínio da minha função f? Ou seja, de onde podem sair os valores de x? Qualquer x, desde que não seja o menos 2. Aí qual é a sacada? Entender que o domínio da minha função f tem que ser o quê? O contradomínio da minha inversa. Tenta guardar isso, tá bom? O domínio da minha função f tem que ser o contradomínio da minha função inversa. E a mesma coisa vale aqui, olha, na minha função f. Qual que foi o domínio da minha função inversa? O domínio foi essa, olha. Todo x desde que ele seja diferente de 1. Então, se esse que está aqui é o domínio da minha função inversa, ele passa a ser o quê? O contradomínio da minha função f. Então, por isso que a gente tem que deixar indicado. Se a gente for levar a coisa aqui bem ao pé da letra e deixar tudo indicado nos mínimos detalhes, a gente teria que colocar uma situação parecida com essa. Que a minha função f não é simplesmente uma função em que eu tiro do menos 2 do meu conjunto dos reais. Eu posso entender que pela condição da sua função inversa, que eu teria que tirar também o 1, onde? Lá do meu conjunto de chegada. Justamente porque vocês vão perceber que a gente não tem como. Essa função que está aqui, olha, não teria, a sacada seria essa. Você não consegue nenhum valor de x que faça com que essa função que está aqui tenha y exatamente igual a quanto? Y exatamente igual a 1, tá bom? Muito bem. Então, bora lá. E uma outra sacada, só para a gente poder fechar aqui, que eu acho que é importante colocar para vocês, que é o seguinte. Vamos fazer um teste. Vamos pegar lá na minha função f, vamos trocar o x, por exemplo, por... Deixa eu ver um número que fique bonitinho aqui, ó. Cadê? 4. Isso, 4 vai ser um número legal. Vamos trocar aqui, só para vocês enxergarem a coisa, ó. Vamos trocar na minha função f, o x pelo 4. Então, pega aqui a minha função f. F de x é x menos 1 sobre x mais 2, ok? Essa é a minha função f. Então eu vou te pedir uma coisa, troca para mim esse seu x por 4, ok? Troca o seu x por 4. Se você for trocar o x por 4, então você vai calcular para mim o f de x, ou seja, você vai encontrar a imagem dele. A imagem é o y, ok? Então lembra, onde está o f de x, eu posso colocar como se fosse o y, perfeito? Então eu ficaria com isso aqui, olha, o meu y seria 4 menos 1 dividido por 4 mais 2. Ou seja, o meu y seria 4 menos 1, que dá 3,
dividido por 4 mais 2, que dá 6. Conclusão, o meu y seria 0,5, ok? Então, esse par, que é o par 4, 0,5, é um par que satisfaz essa função que está aqui, certo? E vocês perceberam que aqui eu tive cuidado de colocar um ponto e vírgula, justamente porque eu usei o 0,5 como um número decimal, né? Se eu não coloco ali o ponto em vírgula, fica parecendo que é como se fossem 3 números dentro daqueles parênteses, né? Então a gente coloca ali como 0,5 é um número com vírgula, coloca o ponto e vírgula para separar um número de outro. Então tudo bem, o par 4, 0,5 satisfaz essa função. Agora vem comigo, bora lá. Qual foi a expressão da função inversa? A gente viu que a sua função inversa poderia ser calculada assim, olha, fazendo menos 2x menos 1, menos 2x menos 1, dividido por x menos 1, ok? O que a gente está falando desde o início? Que se o par xy pertence à função f, o par yx tem que pertencer à sua função inversa. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você viu que nessa função o par 4 e 0,5 satisfazem essa expressão, não é? Então na expressão de baixo, um par que satisfaria seria esse, olha, 0,5 e 4. Ah, mas eu não concordo, não sei o que, beleza, bora lá. Troca para mim aqui nessa expressão, nessa que está aqui, que é da função inversa, o x pelo 0,5. Inverte, tá bom? Lá em cima não era 4, 0,5, agora você troca e coloca o seu 0,5 como se fosse o x. Então ficaria assim, olha, menos 2, que multiplica 0,5, menos 1, tudo isso dividido pelo seu x, que é 0,5, menos 1. Onde que a gente vai chegar com isso? Menos 2, se eu for multiplicar por 0,5, tem que dar menos 1. Fica menos 1 dividido por menos 1, dividido por, menos 1, dividido por 0,5 menos 1. Quanto que é 0,5 menos 1? 0,5 menos 1 acabaria dando menos 0,5, certo? E aí o que vai dar isso? Então, olha, o meu f a menos 1 de 0,5, o f a menos 1 de 0,5, ou seja, o que eu estou te dizendo é que na minha função inversa, a imagem do 0,5 na minha função inversa seria quem? Seria o menos 1, que dá menos 2, dividido por menos meio. Bem, primeiro que menos dividido por menos vai ter que dar mais. E o 2, se você for dividir por meio, você vai ver que vai dar exatamente quanto? Vai dar exatamente 4. Comprovando o que a gente já esperava mesmo, né? Se na função f o 4 e o 0,5, né, esse par satisfez a minha função, na função inversa, o par com as coordenadas trocadas teria que satisfazer também. É por isso então que a gente conclui que de fato o 0,5 e o 4 atendem de maneira correta essa expressão que foi colocada, certo? Então aqui, moçada, passamos por esse exemplo, certo? Vou fechar esse bloco aqui com vocês, com esse exemplo, só confirmando para vocês aí, olha a expressão. Ah, até legal essa forma que eu coloquei para vocês aqui também, que aí vocês vão perceber que eu coloquei a resposta assim, olha, como 2x mais 1 dividido por 1 menos x. Poxa, professor, 2x mais 1 dividido por 1 menos x. Não ficou igual a maneira que você colocou aqui para mim, não. Você tinha colocado menos 2x menos 1 dividido por x menos 1. Aqui, moçada, é como se a gente tivesse feito a seguinte jogada. Até legal também, ó, pra gente já comentar. Que é o seguinte. Tá vendo aqui, olha, que é como se a gente tivesse os dois termos ali com sinais negativos. Isso aqui longe de ser errado, mas é toque de matemático, vamos dizer assim, né? Então é como se a gente estivesse fazendo o seguinte, olha, como se eu pudesse colocar o menos 1 aqui e deixar indicado assim, olha, menos 1 que multiplica 2x mais 5 sobre o x menos 1. Tá vendo ali, ó? Tá, menos 1 que multiplica 2x mais 1. Ó, menos 1 vezes 2x vai ter que dar o quê? Vai ter que dar menos 2x, e o menos 1 multiplicado pelo mais 1 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar o menos 1. É como se a gente fizesse uma jogada e invertesse, né? Ao invés daquele menos 1 ficar para o 2x mais 1, é como se eu pudesse passar a minha expressão de baixo ficando multiplicada pelo menos 1. Porque de qualquer maneira, a gente acaba chegando no mesmo resultado. Então aqui, a gente pode colocar assim, olha, não está errada a maneira como a gente colocou aqui não, tá bom? E não necessariamente o seu examinador teria que trabalhar
com essa outra resposta. Mas fiquem ligados, porque isso tudo pode acontecer. Coloca como se fosse o menos 1 em evidência lá no numerador, e como não altera em nada, nesse caso, jogar esse menos 1 para baixo, é como se a gente tivesse ficado com isso aqui, olha. 2x mais 1 sobre, aí se eu pegar lá embaixo e colocar isso tudo sobre menos 1, aliás, multiplicando esse menos 1 aqui, olha, a gente passaria a ter o 2x mais 1 sobre o menos 1 menos x, que vai dar menos x, e o menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1. Então é como se fosse ficar sobre 1 menos x, ok? Então repara, ó, menos 1 vezes x deu menos x, menos 1 vezes menos 1 deu mais 1. Aí fica 2x mais 1 sobre o 1 menos x, que a gente acabou deixando indicado aqui também como possibilidade, e aí sim aparecendo do jeito que está indicado para vocês aqui, beleza? Então aqui, moçada, ó, esse segundo exemplo, principalmente, bem completinho, mas sempre chamando a atenção de vocês o seguinte, o que eu precisava dentro desse bloco, que vocês tivessem noção sobre função inversa, foi basicamente isso, certo? Daqui para frente a gente viu que foi relembrar questão de álgebra, polinômios. Aqui, olha, essa análise do domínio e do contradomínio ficar muito ligado ao fato de que a gente não pode ter denominadores iguais a zero, tranquilo? E essa parte final que está aqui, que foi só para tentar clarear um pouquinho a sua ideia sobre aquela informação de que se um par satisfaz a função, o par com as coordenadas trocadas tem que satisfazer a expressão da sua função inversa, tá bom? Ó, informações importantes aqui, se tiver dúvida, eu acho que é legal você voltar, dar uma conferida. E se estiver tudo tranquilo, eu te espero daqui a pouquinho na sequência aqui com a nossa turma de Estratégia Concurso. Um forte abraço para todos vocês. Valeu!